Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 312 e vamos seguir a partir de Ezequiel capítulo 18, que diz o seguinte: Aquele que pecar morrerá. Esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos do povo de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os dias da sua menstruação. Ele não oprime ninguém. Antes, devolve o que tomou como garantia em um empréstimo. Não comete roubos. Antes, dá a sua comida aos famintos e fornece roupas aos despidos. Ele não empresta para ter lucro nem cobra juros. Ele retém a mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Ele anda segundo os meus estatutos e obedece fielmente às minhas ordenanças. Esse homem é justo, com certeza ele viverá. Palavra do soberano Senhor. Suponhamos que ele tenha um filho violento, que derrama sangue ou faz qualquer uma destas outras coisas, embora o pai não tenha feito nenhuma delas. Ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime os pobres e os necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, eleva os olhos para os ídolos e pratica atos detestáveis. Empresta para ter algum lucro e cobra juros. Deverá viver um homem desse? Não, por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto, e ele será responsável por sua própria morte. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que o seu pai comete, e embora os veja, não os comete. Ele não come nos santuários que há nos montes, nem eleva os seus olhos para os ídolos do povo de Israel. Não contamina a mulher do próximo, não oprime ninguém, nem exige garantia para um empréstimo. Não comete roubos, mas dá a sua comida aos famintos e fornece roupas aos despidos. Ele retém a mão para não maltratar o pobre. Não empresta para ter algum lucro, nem cobra juros. Obedece às minhas leis e anda segundo os meus estatutos. Ele não morrerá por causa da iniquidade de seu pai. Certamente viverá, mas o seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam: por que o filho não partilha da culpa do pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus estatutos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas, se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu, obedecer a todos os meus estatutos e fizer o que é justo e direito, certamente viverá, não morrerá. Nenhuma das ofensas que cometeu será lembrada contra ele. Por causa dos atos de justiça que praticou, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Contudo, se o justo se desviar da sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum dos seus atos de justiça será lembrado. Por causa da infidelidade de que é culpado e dos pecados que cometeu, ele morrerá. Contudo, vocês dizem: o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó povo de Israel: o meu caminho é injusto? Não são os caminhos de vocês que são injustos? Se um justo se desviar da sua justiça e cometer pecado, morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se desviar da maldade que cometeu e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida. Por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas, ele com certeza viverá, não morrerá. Contudo, o povo de Israel diz: o caminho do Senhor não é justo.
São injustos os meus caminhos, ó povo de Israel? Não são os caminhos de vocês que são injustos? Portanto, ó povo de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó povo de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Ezequiel capítulo 19. Lamento pelos príncipes de Israel. Levante um lamento pelos príncipes de Israel e diga: que leoa foi a sua mãe entre os leões. Ela se deitava entre os leõezinhos e criava os seus filhotes. Um dos seus filhotes tornou-se um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. As nações ouviram a seu respeito, e ele foi pego na cova delas. Elas o levaram com ganchos para a terra do Egito. Quando ela viu que a sua esperança não se cumpriu, quando viu frustrada a sua expectativa, escolheu outro dos seus filhotes e fez dele um leão forte. Ele vagueou entre os leões, pois agora era um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens, arrebentou as suas fortalezas e devastou as suas cidades. A terra e todos os que nela estavam ficaram aterrorizados com o seu rugido. Então as nações vizinhas o atacaram, estenderam a sua rede para apanhá-lo, e ele foi pego na armadilha que fizeram. Elas o puxaram com ganchos para dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Elas o puseram na prisão, de modo que não se ouviu mais o seu rugido nos montes de Israel. A sua mãe era como uma vide na sua vinha, plantada junto à água. Era frutífera e cheia de ramos, graças às muitas águas. Os seus ramos eram fortes, próprios para os cetros dos governantes. Ela cresceu e subiu muito, sobressaindo a folhagem espessa. Chamava a atenção pela sua altura e pelos seus muitos ramos, mas foi desarraigada com fúria e atirada ao chão. O vento leste a fez murchar, os seus frutos foram arrancados, os seus fortes galhos secaram, e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, em uma terra seca e sedenta. O fogo espalhou-se de um dos seus ramos principais e consumiu todos os seus frutos. Nela não resta nenhum ramo forte, que seja próprio para o cedro de um governante. Este é um lamento, e em lamento se tornará. Hebreus capítulo 9, versículos 1 ao 10. Adoração no tabernáculo terreno. Ora, a primeira aliança tinha prescrições para adoração e também o santuário terreno. Esse tabernáculo foi edificado, e na primeira parte, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu do tabernáculo, havia a parte chamada Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Dentro da arca estavam o vaso de ouro com o maná, a vara de Arão que havia florescido e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não nos cabe falar agora com detalhes. Depois de tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifesto o caminho para o lugar santíssimo, enquanto o primeiro tabernáculo permanecia erguido. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água, que foram impostas até o tempo da nova ordem. Salmo 106, versículos 32 ao 48.
provocaram a ira do Senhor junto às águas de Meribá. Por causa deles, Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos, como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e as suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e filhas. Sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se com as suas ações. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, e ele sentiu aversão pela sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora persistissem nos seus planos de rebelião e afundassem na sua maldade. Ainda assim, Deus atentou para o sofrimento deles, quando ouviu seu clamor. Lembrou-se da aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos graça ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Que todo o povo diga amém. Aleluia. Provérbios capítulo 27, versículo 10. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.